Para São Paulo para conversar com a Beatriz Manfredini. Bia, o prefeito Ricardo Nunes vai disputar a reeleição, apoiado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, ao que tudo indica, também pelo presidente Jair Bolsonaro, ou não, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro tem se demonstrado incomodado, com um apoio muitas vezes tímido por parte do Ricardo Nunes, ora bolsonarista, ora nem tanto. O Guilherme Boulos vem com o PT, que pela primeira vez não vai ter candidato em São Paulo, portanto, com apoio do presidente Lula. E a deputada federal Tabata Amaral vem tentando encontrar um caminho para percorrer. E o caminho que ela insinua é o seguinte: olha, nem o Bolsonaro, se o Nunes ganhar, e nem o Lula, se o Boulos ganhar, vão administrar São Paulo. O importante é discutir São Paulo e não quem tem o apoio de quem. É mais ou menos por aí que ela quer driblar essa polarização colocada hoje, mais de um ano ainda da eleição, né, Beatriz? Colombo, é mais ou menos por aí. Esse caminho que ela tem tentado construir, foi isso que ela disse em uma primeira entrevista oficialmente como pré-candidata do PSB à corrida eleitoral Prefeitura de São Paulo aqui no ano que vem, a Folha de São Paulo. Mas o que a gente sabe, já falamos aqui no Jornal da Manhã, inclusive, é que o PSB é o partido do vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin. Então, que há uma expectativa de Tabata Amaral que Geraldo Alckmin participe ativamente dessa pré-campanha, futuramente uma campanha dela por aqui, para também dar um gás nessa questão. Afinal, ela tem rivais com padrinhos políticos importantes, né, na figura de Lula e de Bolsonaro. Mas o que Tabata Amaral, deputada federal do PSB, então disse nessa entrevista é o seguinte: olha, que não vai ser Lula nem Bolsonaro que vão comandar a cidade de São Paulo, né, se então um dos dois eventualmente ganharem essa eleição. Então ela minimizou um pouco a influência política dos dois na figura de Guilherme Boulos e na figura de Ricardo Nunes. Durante essa entrevista, ela disse que não tem medo, receio de dialogar com ninguém, fez uma ressalva às siglas muito alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas citou o seguinte, que espera conseguir votos, inclusive de bolsonaristas, que estejam insatisfeitos com a cidade. Ela fez algumas críticas, tanto a Guilherme Boulos quanto a Ricardo Nunes. Sobre Ricardo Nunes, Tabata Amaral disse que a cidade atualmente não tem um prefeito e que Ricardo Nunes não foi eleito, e sim que foi resultado de uma costura política. A gente lembra que ele virou prefeito de São Paulo depois da morte de Bruno Covas, no PSDB, né, em 2021, e agora vai tentar a reeleição. Sobre Guilherme Boulos, do PSOL, Tabata Amaral diz que acredita que ele não tem tanta capacidade de diálogo com diversas esferas e que é isso que será preciso para comandar São Paulo a partir aí de 2025, depois das eleições do ano que vem, e que é isso que ela tem. Ela diz que terá capacidade de diálogo, tanto, por exemplo, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como com o presidente Lula, se necessário. Então, Tabata Amaral fez críticas aos dois aí principais rivais e falou bastante também da relação dela com o PSB, que é o partido, né? Diz que não descarta, por exemplo, tentar conseguir apoio do PDT, que era o partido antigo dela, mas falou muito bem do PSB. Isso depois que a gente trouxe uma apuração aqui na semana passada, Colombo, de que o PSDB, ou pelo menos uma ala do PSDB aqui de São Paulo, do Diretório Municipal, tenta atrair Tabata Amaral para a legenda tucana, né? Ela não falou sobre isso na entrevista, mas nós trouxemos essa apuração aqui na semana passada de que há essa tentativa, né, de que seria melhor para ela, inclusive para o PSDB. Mas esse é o cenário atual. Então, lembrando que na última pesquisa Datafolha, Tabata Amaral ela teve 11% das intenções de voto atrás de Boulos e de Nunes. Boulos ficou ali na primeira colocação com 32%, Nunes com 24% e Tabata Amaral então apareceu com 11%. Colombo. Valeu, Beatriz. Essa tentativa do PSDB de atrair a Tabata Amaral é uma alternativa para o partido ter candidato à Prefeitura de São Paulo, porque o PT, pela primeira vez na história, não vai ter e o PSDB também caminha para, pela primeira vez na história, não ter candidato ou candidata à Prefeitura de São Paulo. Tanto o PT quanto o PSDB já elegeram prefeitos ou prefeitas de São Paulo 3 vezes cada um. São os partidos que polarizam desde sempre a política paulista e paulistana. Quero ouvir um pouquinho a Amanda Klein a respeito desse movimento. Amanda, é claro que a eleição municipal tem características próprias, né? Talvez seja a única eleição em que o eleitor, a eleitora consigam mensurar o trabalho
do prefeito ou da prefeita que tenta a reeleição e dos concorrentes, né? Porque sabe se o ônibus está passando na hora, sabe se a rua está esburacada, sabe se tem médico no posto de saúde, diferente de uma eleição para governador e para presidente da República, né? A deputada Tabata Amaral corre na raia correta de tentar dizer o seguinte: olha, não importa Lula, não importa Bolsonaro, a gente tem de discutir Nunes, Tabata e Boulos, ou seja, discutir a cidade e não quem apoia quem, essa disputa ideológica que contamina o país já há tanto tempo. Faz sentido, Amanda? Para mim faz. Eu acho que é a estratégia mais sensata que pode ser adotada pela Tabata. E acho que ela faz críticas duras aos dois lados. Quando ela diz que Nunes não foi eleito, ele foi fruto de um arranjo político, porque ele foi vice de Bruno Covas. E, por outro lado, ao dizer que a Boulos falta seriedade e maturidade. Ela não discorre nem sobre o suposto extremismo dele, que é uma coisa que o Nunes quer pregar no Boulos. Mas ela fala principalmente dele ir direto ao tweet e ficar tweetando e queimando pontes com adversários que podem se tornar pessoas com quem ele tem que conversar, como o governador Tarcísio de Freitas. A Nunes e Boulos interessa polarizar essa disputa como representantes do PL, que você falou aí do PSDB e do PT, que também não tem candidato, mas o PL, que é o partido com o maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados, tampouco tem candidato, e ao Nunes interessa ter esse apoio do PL justamente para polarizar com Boulos, porque se você tiver outro candidato de extrema-direita que represente o bolsonarismo, pode ser que Boulos morra na praia, exemplo do que aconteceu com Rodrigo Garcia na eleição para governador no ano passado. E a Tabata tenta achar um cantinho para ela, para que ela possa debater com seriedade, com contundência, os problemas da cidade de São Paulo. Vamos ver. Eu acho que, por enquanto, essa disputa tende à polarização. Agora, Dantas, um minutinho para você. Nunes tem uma decisão difícil para tomar. Sem o apoio de Jair Bolsonaro, o PL pode anunciar um candidato bolsonarista raiz e daí dividir os votos da direita. Com o apoio de Bolsonaro, ele pode perder votos porque o eleitor paulistano já indicou que não vai votar em alguém indicado por Bolsonaro. E aí, o que ele deve decidir nos próximos dias? Bom, tá difícil pro Nunes. De fato, ele tinha a possibilidade de fazer essa aliança com o Bolsonaro, com o PL de Valdemar Costa Neto, mas ele deu as costas para ambos e, inclusive, fez críticas públicas. Fica muito difícil também reparar esse dano na relação. Claro que na política tudo é possível, né? Então, vamos ver, vai depender do próprio Ricardo Nunes. Em relação à Tabata, a Tabata, ela se posiciona aí como uma espécie de terceira via. Não será fácil para ela conseguir espaço nesse debate que, como disse a Amanda, está bastante polarizado, especialmente porque o PT já combinou com o PSOL ali, eles devem fechar ali uma federação ainda maior e vai isolar a Tabata, impedindo que ela busque alianças na esquerda. Então ela vai ficar sozinha, vai ter que recorrer ao PSDB, mas aí não dá para nada, não tem voto.